Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com a arquiteta Jennifer Britsky, que é especialista em design biofílico. Como é que a gente veio a se encontrar e como é que a gente veio a ter essa sinergia nesse assunto? A gente teve um encontro de meditação aqui em Campos do Jordão e papo vai, papo vem, surgiu essa questão da biofilia, que era exatamente um dos temas que tinha surgido no capítulo anterior, no capítulo 4, no episódio 4, a respeito, que é um dos elementos que ajuda na beleza urbana. E eu não tinha conhecimento profundo a respeito desse aspecto, o meu conhecimento era bem superficial. Então, ela mencionou esse conhecimento e eu disse, olha, eu não conheço, eu gostaria de entender melhor, e fiquei deslumbrado. Então, por isso, eu fiz esse convite muito especial. Quero te agradecer demais por ter aceito esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui no canal com você. Muito obrigado, Jennifer. E de compartilhar isso com vocês vai ser fantástico. Eu trago esse assunto, né, não só por ter conhecido alguém que pode explicar mais, mas pela importância realmente que eu venho percebendo dessa questão e o impacto que isso pode ter na qualidade de vida, que é um tema essencial para a nossa cidade modelo. A gente dá muito valor de como em elementos que podem realçar e aumentar a qualidade de vida na nossa cidade. Então, esse tema eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para todos nós de como aumentar isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de começar perguntando como que você foi parar qual que foi o seu interesse, o seu direcionamento para a biofilia? Oi, gente! Meu nome é Jennifer Britsky, como o Jonathan me apresentou aqui. Eu sou arquiteta e terapeuta holística e eu sou a criadora da primeira técnica de ambientação terapêutica no Brasil, que é a ambientação reconectiva. E hoje eu vim aqui, acabei caindo com o Jonathan, porque o design biofílico, ele é um dos principais tópicos quando a gente fala de um ambiente saudável para o ser humano. Como que o ambiente impacta na nossa saúde e como que o ambiente pode trazer saúde, qualidade de vida e bem-estar para o ser humano. E essa é a proposta da ambientação terapêutica, da ambientação reconectiva, e é por isso que a gente acabou se conectando. Sim, sim. Né, Jonathan? Porque incrível. O seu propósito aqui é trazer bem-estar para dentro das cidades, é trazer saúde, qualidade de vida para as pessoas. E tem tudo a ver. A gente está seguindo o mesmo propósito aí, né? Tem tudo a ver, muita sinergia. Então, você contou para mim ontem, né, de alguns trabalhos que você fez e desse impacto na saúde. Sim. Onde que eu tinha visto, né, a trilha que eu acabei conhecendo a biofilia foi pela beleza urbana. Sim. E ontem você me fez perceber que vai muito além disso. Então eu gostaria que você comentasse a respeito de tudo que isso pode nos impactar e nos ajudar como seres humanos. Sim, então vamos lá, vou começar do princípio, que é mais ou menos o que a gente estava conversando ontem, né? Quando a gente está falando de saúde holística, saúde do ser como um todo, de forma global, a gente não está falando só do físico, né? A gente está falando em trabalhar o ser humano de forma física, de forma energética, de forma emocional e de forma mental. Então, quando eu falo da ambientação terapêutica, eu estou falando de trabalhar o ambiente em todos esses níveis, em olhar para o ambiente construído, em olhar para as pessoas que estão fazendo parte desse ambiente. Então, como que é o relacionamento dessas pessoas? Como que essas pessoas convivem? Tem um bom relacionamento? Não tem? Tem espaços de convivência? Porque você sabe que energia impacta. E pessoas são energia. E tem espaços que também não são criados para uma boa convivência. Então a gente fala aqui quando eu estou falando, né, da ambientação terapêutica, olhar um espaço para o lado construído, que é a estrutura mesmo do espaço, a construção, olhar para as pessoas naquele espaço, qual a necessidade daquelas pessoas. A gente sempre tem que olhar para que serve esse ambiente, qual que é a funcionalidade, qual que é o objetivo. Eu quero que esse espaço traga paz para as pessoas, calma, relaxamento, é um espaço para você praticar um yoga, para você meditar, é um espaço para você estimular a criatividade das pessoas, é um espaço para as pessoas fazer academia, por exemplo, que você tem que trazer energia para as pessoas. Então, isso muitas vezes é esquecido dentro da arquitetura, né? Esse briefing antes de começar um projeto. Primeira coisa que a gente tem que pensar, para que é esse ambiente? Para quem é esse ambiente? Qual o propósito? Qual a função? Como eu quero que sejam as relações nesse espaço? Como eu quero que esse espaço funcione?
Então, tem essa vertente, né, que é a relação social do espaço, que envolve muito, né, do emocional, como que as pessoas vão se sentir emocionalmente, vão ser estimuladas, como que elas vão conviver nesse espaço. E também tem a questão energética, que já é a questão espiritual mesmo, de energia, que trabalho que a gente pode fazer nesse espaço para elevar a energia das pessoas, para elevar a vibração das pessoas. Então, o trabalho que eu faço com ambientação terapêutica é esse olhar completo assim para o ser humano, para as pessoas que coexistem, para as pessoas que vivem nesse local, e como que a gente pode usar o ambiente como uma ferramenta terapêutica, como uma ferramenta que estimula as pessoas, que traz qualidade de vida, que traz saúde, que traz bem-estar. E o design biofílico, ele entra como nesse processo? Ele entra dentro da parte do espaço construído, né? Que é a parte da concepção, que é muito do que você faz, né? Que você faz a concepção de cidades, concepção de espaços urbanos, concepção de ambientes, como que a gente constrói um espaço, como você faz um projeto de forma consciente. Estou trazendo qualidade de vida para as pessoas. Intencional, estou proporcionando saúde, né? E aí eu vou explicar um pouco o que é a biofilia. Sim, por favor, por favor. Esse é o tema que nos chamou a atenção e eu gostaria de entender exatamente o que ela abrange, né? O que é a definição de biofilia e como que a gente pode usar esses conhecimentos da biofilia em projetos na prática, né? Então, biofilia significa bio é vida e filia é o amor. Então, biofilia é o amor à vida. Não só o amor à vida, mas amor ao que é vivo. Então, quando a gente fala de um projeto biofílico, eu estou falando de um projeto que vai beneficiar a vida como um todo naquele espaço. É um projeto que vai proporcionar a vida. E quando a gente está falando em vida, a gente não está falando só do ser humano. Porque por muito tempo a sociedade viveu numa visão muito fechada do antropocentrismo. Que é o quê? O homem como centro de tudo. Então, quando o homem está como centro de tudo, ele vai pegar um terreno e ele vai ocupar ele todinho. Ele vai destruir tudo que tem no terreno e vai falar, esse espaço aqui agora é meu. Eu sou dono desse espaço. Eu faço o que eu quiser. Né? Assim como se você colocasse uma bandeirinha de propriedade da terra. Conquistado. E esse é um erro enorme, né? Por muito tempo a gente sempre teve essa visão de que nós, seres humanos, estamos separados na natureza. E quando a gente está separado na natureza, a gente está o quê? Destruindo. A gente pega um terreno, destrói tudo que tem nele, você não presta atenção para o que tinha lá. Você destrói, conquista e faz o que é seu, ocupa o espaço inteiro com concreto, com construções, com a tecnologia, com as cidades, que é o que aconteceu com as cidades, com os centros urbanos, fizeram essa apropriação de forma errada, de forma equivocada. De forma desequilibrada, talvez, né? Exato. Teria como fazer com, talvez, respeitando com maior harmonia com os elementos naturais e não foi feito dessa forma. Geralmente, simplesmente foi feito num plano muito cartesiano. Então a biofilia, pelo que eu estou entendendo, ela vai utilizar elementos naturais, mas também ela consegue acrescentar elementos naturais que não estavam originalmente. Eu entendo dessa forma, correto? Não, então a biofilia tem essa visão do biocentrismo, que eu estou falando. A gente vive numa visão do antropocentrismo. A biofilia, o que ela propõe? Não, a gente está aqui agora no biocentrismo, que significa a vida está no centro de tudo. Não Nós é o somos ser vida, humano. Mas a natureza, obviamente, é vida. Também. E isso vai... Exato. E aí, dentro dessa concepção, nós, seres humanos, somos um com o universo em que a gente vive. A gente não está separado. Não sou eu e a natureza e eu uso a natureza para o meu interesse. Não, eu tenho a concepção de que eu e a natureza nós somos um. Nós somos todos interligados, interconectados e somos todos interdependentes. O que significa que o que eu faço vai impactar o planeta. O que eu faço impacta você, o que você faz me impacta, o que eu faço impacta tudo que está ao meu redor, toda a natureza, todos os seres vivos, porque nós somos um. A gente vive num sistema que funciona totalmente integrado. É como se fosse uma cadeia. Então, se eu vou lá no terreno e eu tiro toda a vegetação, eu não estou só interferindo naquele espacinho, eu estou interferindo em todo um ecossistema.
Porque eu estou destruindo a flora local, eu estou destruindo a fauna local, porque tem animais que dependiam daquele bioma, daquele ecossistema, e eu estou tirando o habitat natural. Então eu estou falando aqui de plantas, de solo, que eu estou modificando, solo fértil, solo que tem, como se fala? Sim, tem todo um ecossistema dentro do próprio solo, tem todo um Dentro do equilíbrio solo. dos Exato. organismos, né, vivos dentro do solo. Exato, que você fala, o fungo não serve para nada, a gente na cidade viu um inseto mata. Cara, mas o inseto tem a função de polinizar, que tem a função de ser alimento para tal animal, que tem a função... Então, assim, é uma cadeia, é um ciclo. No momento em que você tira a vegetação, você está influenciando não só nos animais, mas no clima. Claro. Se todo mundo tira totalmente a vegetação de um terreno, no fim a gente tem um desequilíbrio climático no lugar. E esse desequilíbrio climático, que muitas vezes, por exemplo, é feito no litoral, de tirar a vegetação litorânea da costa, impacta no centro do Brasil, que é o que gera as queimadas. Porque a chuva no centro do Brasil, ela funciona com uma cadeia, é como uma bomba. As árvores, elas bombeiam pelas raízes, elas vão se interconectando, tem uma comunicação. Eu aprendi isso num livro que chama A Vida Secreta das Árvores, sabia? Ah, olha, que De um interessante. ecologista que estudou muito como que funciona a dinâmica das florestas, e ele explicou que a razão de ter queimadas no interior dos continentes é por causa do desmatamento da costa. Nossa Senhora. Então você vê que assim é muito mais profundo o A impacto. interdependência vai muito além do que até eu imaginava. Muito! Interessante. A nossa responsabilidade, né, quando a gente compra um terreno e você vai construir uma casa, a gente hoje tem que ter essa consciência do planeta. O que eu posso fazer pelo planeta? Eu preciso mesmo desmatar 100%? Não posso ocupar 50% do terreno e deixar 50% o habitat natural? Claro. Ou pelo menos 70%, mas preservar um pouco do que é natural. Porque se a gente destrói tudo, a gente desequilibra o todo. E uma vez que nós somos parte do todo, a gente entra em desequilíbrio também. Claro. Então, uma das principais conclusões, né, que a gente chegou com o design biofílico é que nós, seres humanos, nós estamos adoecendo por conta das cidades, por conta dos centros urbanos. Porque quando a gente está nos centros urbanos, a gente está completamente separado da natureza. Nosso ciclo já não está em ressonância com a natureza, já é um ciclo diferente. Totalmente quebrado, exatamente. A gente sai do nosso habitat natural. Claro. Porque dentro desses estudos percebeu-se que por mais que hoje a gente viva numa era de tecnologia, computação e tal, o dia inteiro lá no celular, biologicamente a gente ainda funciona como os nossos ancestrais. Então uma pessoa, por exemplo, que foi feito um teste com várias pessoas, por exemplo, e que receberam imagens. Você tá assim, tipo, com óculos e recebendo várias imagens. E aí você recebe imagem de aranha, imagem de cobra, imagem de leão, e depois as pessoas receberam imagens de faca, imagens de arma, de alguns perigos da vida urbana. E por incrível que pareça, o que aconteceu dentro do cérebro é que as pessoas ainda hoje têm mais medo dos animais do que de uma arma e um revólver, por exemplo. Interessante. Isso mostrou que a gente ainda funciona como os nossos ancestrais. Por mais que a gente esteja muito avançado tecnologicamente, nós seres humanos ainda temos essa interdependência com a natureza. A gente não mudou. Então a gente ainda tem necessidades biológicas de estar próximos da natureza, porque é o nosso habitat natural. Então, entende-se que o ser humano se sente em casa, se sente bem quando ele está próximo do seu habitat natural, que é a natureza. Okay. E a cidade não é o seu habitat natural. Você acordar, abrir a janela da sua casa e você ver concreto, 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 só prédio, isso não é o natural. Biologicamente, o ser humano não reconhece isso como natural. E qual que é o impacto disso, ao não reconhecer isso como natural no ser humano? Então, o impacto disso são as maiores dores que a gente vive hoje, que é a ansiedade, o estresse, o burnout, sensação de cansaço, falta de concentração, falta de criatividade, sensação de falta de pertencimento,
falta de esperança diante da vida. Você percebe que os estudos mostram, né, que dentro dos centros urbanos as pessoas têm uma taxa muito maior de ansiedade, de estresse do que uma pessoa que vive num lugar assim, perto Claro. da natureza. Sim, a gente percebe. Vem por aqui para um horto florestal que as pessoas estão num ritmo muito mais tranquilo. Muito se deve a estarem de férias, mas também a essa conexão com o verde, com o natural, com essa admiração, essa entrega, né, que a gente tem com a natureza. Então, e como que aí vem como que a gente concilia isso, né? Porque os estudos nos indicam que daqui a 25 anos mais de 70% da população mundial vai estar em grandes centros urbanos. Então, o problema é como tornar esses centros urbanos mais Saudáveis. salubres, mais saudáveis, exatamente, mais adequados para a nossa natureza humana, como você está falando. Né? Exato. Então, aí que entra o design biofílico em si. Porque o design biofílico, ele estuda isso, né? Como que você... quais são as técnicas que a gente pode usar para trazer essa natureza que hoje é tão distante da nossa cidade para dentro da nossa casa, para dentro dos escritórios, para dentro das cidades, para dentro da nossa vida, né? O que a gente pode fazer? Quais são os atributos, né? Quais são as experiências que a gente pode criar para conseguir driblar? Porque a gente não consegue criar uma cidade verde do dia para a noite. É um processo de formiguinha. Esse conhecimento ainda é muito pouco difundido no Brasil, né? Então, é um processo de conscientização aos poucos que vai acontecendo, né? Claro. Tanto da população, principalmente das pessoas por trás disso, as pessoas envolvidas como você, que graças a Deus tem a consciência, né? Eu estou buscando essa consciência, sim, cada vez mais. Estamos caminhando para um mundo melhor, né? Sim, sim. Eu acho que tudo começa com a conscientização, assim. A curiosidade que a gente sempre, né, nos nossos vídeos, tenta ver itens ou diretrizes, né, que a gente consegue realmente botar na prática nesse planejamento da nossa cidade modelo. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode ter como boas práticas ou meta ideal, né, de forma prática para trazer para o nosso planejamento e futuramente implantar na nossa cidade modelo. Tá bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Nós temos o que a gente chama de experiências e atributos do design biofílico. Então, são experiências que a gente cria dentro de um espaço. Aí a gente tem experiências que são as experiências diretas da natureza, as experiências indiretas e as experiências que a gente chama de espaço e do lugar. As experiências diretas são aquelas onde a gente tem um contato direto com a natureza. Então, que nem aqui, eu e você, a gente está num parque lindo, incrível, todo verde, a gente tem uma conexão direta mesmo. A gente pode tocar na grama, pegar nas plantas, a gente consegue ter um contato direto com a iluminação, com a luz do sol. O cheiro, Você esse ar sente... puro. Você sente o cheiro de pinheiro no ar. Então, pensa aqui, né, como você está com os 6 sentidos aguçados diretamente com a natureza, né? Visão, audição, tato, até paladar, se você quiser, você consegue pegar fruta, da própria natureza. Então, nesse ponto, a gente vai entrar em contato com os elementos diretos da natureza, que são a água, o ar, o fogo, a terra, as paisagens naturais, as plantas. A gente vai ter um contato direto. E nem sempre isso é possível dentro das cidades, né? E aí que entram as técnicas das conexões indiretas com a natureza, onde a gente vai recriar a natureza. A gente vai imitar, mimetizar, recriar ela dentro da nossa casa. E aí tem as diferentes estratégias do design biofílico que a gente fala, né? Então, deixa eu só entender aqui, Jennifer. Fala. Se eu não puder ter o contato direto com a natureza real, eu posso, de alguma forma, mimetizar que parte desse benefício ainda vai chegar. Sim. No nosso ser ainda consegue se beneficiar de algo que está mimetizando, copiando ou nos remetendo à natureza. É isso? Sim. Mas não é 100%. Por exemplo, se não é o original, não é o bom, mas tem, bom, enfim, tenho curiosidade de entender até que ponto, né, que a gente consegue ter esse benefício e quais são os elementos que a gente consegue ter para mimetizar essa natureza. Sim, porque, por exemplo, é o que a gente fala, usar planta natural é a mesma coisa que usar planta artificial? Não é, nunca vai ser. Por quê?
Você conversar com uma pessoa de verdade é a mesma coisa que você falar com um manequim? Não. Não, por quê? Porque o manequim não tem vida. Eu não tenho conexão, Ele não tem vida. E vida envolve não só o físico, mas envolve energia. Claro. E as plantas têm energia também, uma troca. Todo mundo tem um campo energético, uma aura. E nós estamos constantemente fazendo uma troca. Eu agora com você, eu estou fazendo uma troca energética com você. A gente está fazendo uma troca com esse ambiente, com as plantas. É uma troca em todos os sentidos. Então nunca vai ser a mesma coisa. Óbvio, os benefícios, você vai ter benefícios? Vai, mas não vai ser o mesmo benefício, porque você não vai ter a conexão direta com a natureza, propriamente dita, né? Uhum. Você vai estar enganando um pouco aí o seu cérebro. Tá. Mas a gente também tem benefícios, tá? Que bom. Então, o que são as experiências indiretas da natureza? A gente vai imitar a natureza. Então, por exemplo, vamos pensar nas cores da natureza. Quando você entra num parque, você vê uma parede de cima a baixo completamente roxa ou rosa neon? Num parque? Não. Não, porque isso não existe na natureza. Claro. Então, se o ser humano entra em um ambiente que tem esse tipo de, como é que se fala? De decoração ou de uso das cores, por um minuto ele pode até achar legal. Nossa, que diferente, que legal, não sei o quê. Mas se for em uso contínuo, isso não vai ser benéfico para a sua saúde. Isso não vai ser bom. Porque, biologicamente, o ser humano não entende que isso é natural. Então, a gente faz a utilização das cores de forma consciente, tendo como exemplo as paisagens naturais. Como que a natureza se comporta? Como que é o azul do céu? Qual que é a predominância de uso de cores numa paisagem? É mais verde? É mais azul? Você vê tudo pink? Não. Então, dentro do design biofílico, a gente faz o uso de cores levando em consideração o que é natural, o que existe na natureza. Então, a gente tem uso de cores, isso para tudo, uso de formas, materiais. Então, as formas da natureza são muito orgânicas. Por isso que quando você cria um paisagismo muito reto, com linhas retas, ortogonais, isso não é tão aceito pelo seu cérebro. Porque isso não é normal, isso não existe. A natureza, o rio é orgânico, ele corre numa forma curvilínea, numa forma não perfeita. Você não vê paisagismo natural quadrado. Claro. Então, a gente busca fazer uma utilização do paisagismo seguindo o que é natural, sempre seguindo o que é natural. Porque isso não é consciente, a gente não entende isso conscientemente. Ai, que estranho esse paisagismo, ele está quadrado. Não, isso é inconsciente, entendeu? Inconscientemente você entende aquilo que é belo, refletido na natureza. Isso está na natureza, isso é bonito. Olha. Entendeu? Claro. Então a gente... E se é bonito da natureza, me traz um bem-estar. Traz bem-estar. É como quase eu estar na natureza. Ou, né, Exato. E aí isso vale para cores, texturas, formas, geometrias. A gente está falando aqui de iluminação, que é uma das coisas que peca-se muito, né, nos centros urbanos. A gente chega à noite, você já viu à noite tem uma luz, assim, a gente está aqui 6 horas da tarde, a gente está numa luz mais quente, mais gostosa. Aí você chega no escritório 6 da tarde, aquela luz branca, fria, intensa para a vista. Isso Nada não natural. é natural. E isso impacta muito mais do que a gente imagina. A gente tem um ciclo no nosso corpo que se chama ciclo circadiano, que é o que faz a gente dormir, produção de hormônios. Então, você ficar trabalhando até tarde numa luz errada faz você ter insônia à noite. E aí, hoje em dia, até existem lâmpadas que mudam a intensidade e a cor de acordo com a luz do dia, imitando a luz da natureza, a luz natural do dia. Olha, isso existe deve ser coisa isso. de finlandês. Lá eles não tem muita luz. Olha só que interessante. Que legal. Existe, até fora do Brasil, em hospitais já foi implantado isso, porque imagina um doente à noite lá com uma luz enorme na sua casa, não dorme no hospital, né? Assim, eu citei algumas, mas tem muitas estratégias, muitas. Uma coisa que você mencionou ontem que eu achei bem interessante é a importância da linha do horizonte. Sim. Então, eu imagino que espaços onde você tenha maior vista, né, que você não veja
somente prédios, Exato. que você tenha pelo menos alguma parte que seja do horizonte natural, né? Sim. Vai te beneficiar. Eu adoro e morei grande parte da minha vida, só os últimos 2 anos e meio que não, em cidades ribeirinhas ou na beira da praia. E ir para a beira do mar e olhar para o horizonte sempre foi uma coisa que me acalmou. Sim. Mas não sabia, pensava que talvez era uma coisa minha. Mas não, isso é o ser Não. humano gosta de ver o horizonte. Gosta. Gosta de ver a linha natural Gosta. da nosso planeta Terra. Sim, é importante para a gente ter essa noção do todo. O ser humano se sente seguro. Isso traz segurança. Por quê? Porque na época, quando a gente era caçador e coletor, quando o ser humano ainda vivia da caça e da coleta, quando você está num espaço, assim, por exemplo, você está na savana, um espaço totalmente descampado, e você está no meio da savana, você está inseguro, porque pode vir um animal a qualquer momento e pegar você por trás. Agora, se você se coloca distante, tipo assim, numa caverna, e você tem a vista do todo, você se sente seguro. Porque você sabe que não vai vir ninguém te atacar por trás. Olha que louco sim, que é! Que legal. E você tem a vista de longe para antever o que Sim, está... você tem a vista do todo, você vê a linha do horizonte, você consegue ver se está vindo chuva, porque aí você sabe se tem chuva, você tem que se proteger, você consegue ter uma noção das suas plantações, você tem uma noção de tudo, do todo. Noção climática, noção de animais, de perigos. Então, antigamente, a gente era muito regido de acordo com os ciclos da natureza, né? Então, tanto as plantações, colheitas, se vai chover, se não vai, o ciclo do sol, o ciclo da lua, isso faz parte do ser humano. A gente sempre viveu em conexão com os ciclos da natureza. E hoje, quando você está, por exemplo, trabalhando num shopping, num hospital, você não tem noção, tá dia, tá noite, tá sol, tá chovendo, e isso faz mal para o ser humano. Isso traz sintomas mesmo, físicos. A gente precisa ter essa noção. E aí eu já entro na outra parte que a gente ia conversar, que são as experiências do espaço e do lugar. Que eu tinha falado para você, a gente tem 3 experiências dentro do design biofílico, né? São as experiências diretas, as indiretas e de espaço e do lugar. Aí eu já entro com você nesse outro tópico. Isso que a gente está falando, que é a perspectiva e o refúgio, é um dos atributos de espaço e do lugar. É você ter essa noção de perspectiva, noção de todo e se sentir num refúgio, se sentir protegido, né? Outra coisa importante do espaço e do lugar também, que é principalmente com a globalização que foi muito perdida e com as cidades, é a questão cultural. É muito importante a gente se sentir pertencente a um lugar. Olha. Pertencente a um espaço, pertencente a uma comunidade. O ser humano se sente em casa quando ele se sente pertencente, sabe? E essa cultura vem sendo perdida, né? Você hoje vai em qualquer lugar, tem um McDonald's, qualquer centro urbano, você não está valorizando o artesanato local, a culinária local. Você tá lá, todo lugar tem a mesma rede de fast food. É como se todo mundo... pasteurizado. todo mundo ficou igual. Sim. E você perdeu a sua identidade, onde você nasceu, de onde você vem. Isso é importante para o ser humano, se sentir pertencente, da onde eu venho, onde é o meu lugar, qual é a minha cultura, qual é a minha família, sabe? É lógico que todo mundo tem a mesma origem, que é a natureza. Então a natureza é sempre importante. Mas você reconhecer coisas da sua terra é importante também. Que é uma das coisas que a gente estava falando ontem também, né? Às vezes você contrata um paisagista ou as pessoas querem fazer um paisagismo por conta própria na sua casa e pega uma planta da China num lugar frio e coloca num lugar quente, porque é linda. Gente, não é desse bioma, não é desse ecossistema, não pertence a esse lugar. Então ela não vai colaborar para o todo, para os animais que são dessa região, enfim, para os insetos, para todo aquele ecossistema. É lindo, não vai sobreviver. É um desfavor para você e para a planta, né? E então a gente tem essa questão do espaço, do lugar. Como que o design biofílico consegue trazer todos esses elementos e entregar uma solução completa para as pessoas que vão viver? Tudo isso vai partir. Eu estou tentando agora resumir toda essa explicação maravilhosa que você nos deu. Vai vir
do objetivo, do propósito daquele lugar, entender qual que é o propósito, entender também muito bem o ecossistema no qual ele está inserido, para daí puxar elementos, tanto naturais, que é o ideal, Sim. quanto elementos que vão mimetizar aquele natural do entorno. Sim. E fazer com que a pessoa, enfim, se sinta acolhida, relaxada se for para ser um ambiente de relaxamento ou de recuperação, ou ativada se for um ambiente de academia e tal, Sim. dependendo da utilização. Então Exato. são muitos elementos que têm que ser levados em consideração para se entregar a algo que faça a gente se sentir mais vivo e mais conectado com a vida que está ao nosso redor, que é o planeta Terra. Exatamente. É isso que você falou, assim, a gente, antes de começar qualquer projeto, a principal coisa é fazer um bom briefing, um briefing muito bom, de tudo, né, que nem você falou, como que é a geografia, como que é a ecologia, a fauna, a flora, como que é o clima desse lugar, porque tudo impacta no clima também. Você vai colocar cores frias e materiais gelados em um lugar que é frio? A pessoa vai se sentir confortável? Não! Você vai utilizar materiais que são materiais isolantes térmicos, como a madeira, como o algodão. Então, existe todo um estudo de conforto ambiental que se une junto no design biofílico, né? O estudo do lugar, do clima, da geografia. E justamente, como você falou, qual que é a função desse lugar? O uso, a ocupação e a função. Quem são as pessoas que vão morar nesse lugar? Quais são as necessidades? O que elas precisam? Então, entendendo tudo isso, você consegue criar um lugar que vá trazer qualidade de vida, porque você sabe para quem você está projetando. E, óbvio, sempre trazendo os atributos do design biofílico. As experiências da biofilia, que são as experiências que proporcionam a vida. E não só a nossa vida, mas como a gente falou, a vida do todo, né? A gente tem que pensar, este ambiente, ele vai proporcionar vida em âmbito planetário? Eu estou colaborando para os animais, para os passarinhos virem aqui? Eu estou colaborando para a planta conseguir se desenvolver nesse lugar? Eu tô proporcionando relacionamentos, que é um dos outros atributos que a gente não se falou, criar claro. espaços Conexão entre as pessoas. Que gere conexão. Hoje em dia está todo mundo assim. É. As pessoas não se olham, as pessoas não se falam. Também, quantos espaços de permanência tem na cidade? Quase zero. São Paulo tem o quê? 2, 3 parques grandes? Você não tem pequenos espaços que uma vizinha pode sentar perto de casa e conversar com a outra? Claro. Pequenos pocket parks, como a gente estava falando, Sim. Espaços de convivência. Fortalecer essas relações. Fortalecer relações, fortalecer a relação da comunidade, isso é fortalecer a vida. Isso é priorizar a vida. Então a gente fala biofilia é isso, é você valorizar a vida em todos os sentidos, em todos os âmbitos. A vida dos animais, das plantas, do planeta. E a nossa, né? Viver em comunidade de forma saudável. Não cada um na sua casa, dentro de muros de concreto, todo mundo fechadinho e a internet que virou a vida. E não é isso. Tem uma vida lá fora. Tem natureza, tem pessoas. Vamos sair todo mundo ir para o parque. O quanto benéfico é você fazer um piquenique com a sua família no parque. Claro. E o quanto prejudicial é você ficar o dia inteiro, todo fim de semana num shopping, que só induz ao consumismo. Sim, desconectado. Desconectado do mundo, da vida, você não sabe se tá sol, se tá chovendo, assim, é só consumo. Tem interação social, de certa forma, mas num ambiente muito desconectado da natureza, que é a nossa essência. Né? Que é a nossa essência, e quando você está na natureza, você se conecta com o quê? Com o seu divino. Claro. Então, você até pode sentir bem um dia indo no shopping. Exato. Só que você Pela conviver questão social, muito... eu acredito, né? Mas se você convive muito nesse espaço, isso não vai gerar os benefícios. Isso vai gerar estresse, ansiedade, uma necessidade cada vez maior de ter. Que é o ter para ser feliz. Claro. E o que a gente acredita, né, dentro da biofilia, dentro da espiritualidade, é que você não tem que ter para ser feliz. É o ser para ter. Você é para ter felicidade. Você não tem um produto para ser feliz. Quando a gente é guiado para o ter, é uma receita para... Sim,
para consumir, inclusive, recursos naturais do nosso planeta de uma forma Sim! não otimizada. Muito interessante. Então, eu saio de uma ideia de biofilia, pensava que era um paisagismo talvez um pouco mais complexo, para uma ideia muito mais ampla, que Sim! engloba vida como um todo. Então, Sim! Todo excelente. mundo acha que biofilia é colocar um vaso de planta dentro de Essa casa. era a ideia. Ele fala, gente, não, Vai biofilia muito é além. muito além. Inclusive, não é com um vaso que você vai ter os benefícios mesmo dos estudos. Você Claro. vai criar um bioma dentro da sua casa. Não é um vasinho, você vai criar vários vasos que se interconectam. Assim, tem um estudo. Não é para um vasinho que você está fazendo biofilia em casa, não, gente. Jennifer, muito obrigado por toda essa nossa explicação. Eu agora queria fazer só, já encaminhando para o final do nosso episódio maravilhoso, eu queria que comentasse para a gente um pouco sobre a arte reconectiva. Eu fiquei encantado. Ela, além de arquiteta, além de designer biofílica, ela é uma artista de mão cheia. Ah, que E legal. eu fiquei muito interessado também, não só pela qualidade das obras de arte, mas também essa relação que você faz com o todo, com o ser humano. Né? Então, o que está por trás de cada uma dessas peças, eu achei muito interessante. Eu queria que tu comentasse rapidamente aqui para o nosso pessoal e também deixar os contatos onde esse pessoal pode encontrar você e essa arte maravilhosa. Ai, obrigada! Então, para quem se interessar pelo meu trabalho, eu tenho um site onde tem todo o meu trabalho que ele está comentando, é www.arreconectiva.com.br. Acho que você pode deixar Deixo embaixo, sim, né? aqui, na descrição. Na descrição do vídeo. E eu tenho um trabalho com arte que tem o propósito de reconectar a nossa alma através da arte, que é isso que a gente estava comentando. Se você não traz a natureza para dentro da sua casa, você pode trazer através de imagens, através de cores, de formas, de texturas, de cheiros. E a arte é uma dessas formas de trazer a natureza para dentro da nossa casa. E eu trago muito isso através da minha arte, né? Eu trago a representação da natureza através de metais, de material nobre, né? Que faz parte da nossa... da decoração, do design, que a gente usa muito hoje, né? Do design contemporâneo. Mas eu trago para dentro do design contemporâneo um pouquinho dessa natureza, dessa conexão divina. Eu trabalho muito com significado, né? Através das peças de arte. Então, eu sempre trago um significado muito grande através da espiritualidade, através do taoísmo. E eu convido todo mundo a conhecer esse trabalho. Vale muito a pena. É muito especial. E para quem se interessar também, eu tenho uma consultoria dentro da área, né, da ambientação terapêutica que eu comentei, que se chama Ambientação Reconectiva, que é a reconexão da nossa alma através do nosso ambiente. E aí esse estudo completo, né, que eu faço de ambientação mesmo, do que você precisa especificamente para a sua saúde dentro do seu espaço. Então a gente vai trabalhar o espaço físico, com o design biofílico, vai trabalhar a parte energética da sua casa, a parte espiritual, mental, emocional. É um trabalho terapêutico mesmo, muito lindo. E eu convido todo mundo a conhecer, espero muito que todos gostem. Excelente, excelente, Jennifer. Eu queria listar aqui para as pessoas, para todo mundo conhecer um pouco quais são os benefícios realmente de você trazer o design biofílico para sua casa. Perfeito. Porque a gente fica um pouco no ar, mas que nem eu citei aqui alguns pequenos exemplos de estudos científicos, mas tem estudos que comprovam realmente esses benefícios na nossa saúde. Estudos com aparelhos, né? Você coloca aparelhos no corpo para ver como a pessoa reagiu, como os batimentos cardíacos da pessoa reagiram com uma imagem da natureza, com uma imagem de uma parede de concreto, ou que nem eu falei, com animais, com arma. São estudos científicos feitos mesmo que comprovam. E isso é muito legal. Claro, Acho isso que todo é o que mundo... valida realmente toda essa nossa percepção, que a gente tem meio empírica. Mas esses estudos conseguem trazer dados, números. Exato! Quem é mais cético. Exato! Por favor, comparta. Então, vou citar aqui alguns benefícios que a gente pode ter, né, Jonathan, com essa reconexão com a natureza na nossa vida, que é o meu propósito, é o que eu acredito, e acredito que agora é a sua missão também será. de levar para todo mundo, né?
Olha, gente, redução de estresse, melhora do sono, redução de quadros de depressão e ansiedade, que é uma das maiores crises da Uma humanidade epidemia hoje, atual, né? Ansiedade, estresse, burnout. Melhora no desenvolvimento cognitivo e mental. Isso especialmente para crianças também, pessoas que têm TDAH, que precisam de um maior foco, concentração. A gente tem estudos que comprovam nos sintomas de TDAH reduzidos, diminuição da pressão arterial e batimentos cardíacos, aumento da criatividade, capacidade de concentração, que nem eu falei para vocês, estudos dentro de escolas que mostram o desempenho de crianças nas provas com a aplicação do design biofílico, que é muito interessante. Maior felicidade, bem-estar, satisfação com a vida, taxa mais alta na recuperação de doenças, que foi aquele exemplo que eu te dei dentro dos hospitais, que comprova... Um forro, simplesmente diferenciando o forro, né? 2 amostragens de gente com forro de gesso branco e outras com forro de copas de árvore. Exato, esse. E as pessoas 20% mais rápida recuperação, menos utilização de analgésicos, remédios para dor. Isso, preso por um simples detalhe de botar uma imagem que remete à natureza. Isso, não é nem exatamente contato direto, não é o ideal. Imagina, né? Se for ideal. Maior controle da dor, como você citou. Quadros de obesidade, diabetes reduzidos, melhora na visão, né? Sai um pouco do celular e olha a paisagem, olha o todo. Ai, tem um estudo muito legal, depois eu comento sobre. Aumento da imunidade, melhora nos quadros de asma e alergias, maior otimismo e leveza diante da vida, aumento na conexão social e relacionamentos, aumento no desenvolvimento físico e emocional em crianças, maior número de memórias e experiências enriquecedoras. Isso. Isso comprovado cientificamente. Comprovado, isso resultado dos estudos científicos do design biofílico mesmo. É incrível a abrangência dos impactos positivos que tem dessa simples reconexão com a natureza que a gente pode propiciar nos nossos ambientes urbanos, ambientes construídos pelo homem, né? Então, excelente. Exato. Que episódio. Muito obrigado, Jennifer. Obrigada, muito obrigado a todos vocês por nos acompanharem até aqui. Eu vou deixar todos os contatos da Jennifer aqui na nossa descrição. Convido vocês para conhecer todo esse trabalho maravilhoso e continuar conhecendo mais a respeito do design biofílico. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Obrigada!